O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós meditamos sobre a lei de Deus. A lei de Deus, que era algo muito caro para os judeus. Como vocês percebem, a lei de Deus, ela fazia parte da realidade muito estreita do povo, do contexto ali, de onde Jesus ensinava, de onde Jesus libertava e curava. Hoje Jesus fala direto para os mestres da lei, para os fariseus, porque Jesus sabia o que passava no coração de cada um deles. E o que passava no coração de cada um deles? Regra pela regra, sem sentido, se tornaram escravos de fazer coisas exteriores. Para você entrar dentro de casa tinha regra, para você homem tinha regra, para você mulher tinha muito mais regras ainda, tinham que seguir todas. Tinha regra para lavar vasilha, tinha regra para se alimentar, tinha regra ao chegar em casa, tinha regra para entrar dentro de casa. Então era uma vida de escravidão. Então Jesus percebe que ali naquele povo que se diz de Deus, está tendo mais escravidão do que liberdade. E o elemento principal é a liberdade. Se não tem liberdade, Deus não está presente. Porque Deus quer corações livres e não robôs programados para fazer a sua vontade. Porque se fosse assim, Deus não teria criado o homem à sua imagem e semelhança. Se fosse assim, Deus teria interrompido Adão e Eva lá no paraíso. Mas Deus não fez isso. Deus quer homens e mulheres verdadeiramente livres, conscientes do que fazem. Por isso que Jesus incomoda-se com essa realidade desse povo que está ali insistindo numa religião falida. Por que Jesus acha que essa religião que segue preceitos está falida? Porque o coração está longe de Deus. É o que ele disse no Evangelho de hoje. Me honra com os lábios,
proclamo o meu nome, mas o coração está longe de mim. Esse é o tema central da liturgia de hoje. E aí nós podemos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Será que nós também temos essa tendência de honrar Deus com os lábios, mas dentro de nós não corresponde com o que está saindo dos lábios? É muito legal, bacana eu vir na missa aos domingos, a família admira, começa a elogiar, mas começa a semana eu me esqueço que sou católico. Será que eu tenho essa atitude? E aí a gente fica parecendo um pouquinho desses mestres da lei e desses fariseus hipócritas, que só iam à igreja para corresponder expectativas. E isso é escravidão. Não falo apenas no contexto religioso. Quantas pessoas hoje estão ficando doentes, depressivas, angustiadas, nessa competição desenfreada desse mundo, tendo que ter que agradar os outros, se revestir de algo por fora que não é por dentro. Vou dar alguns exemplos. Ser seguido, querer aí de fato influenciar as redes sociais. São verdadeiros escravos da mídia, porque se reveste de uma aparência que não corresponde por dentro. É a mesma relação que Jesus hoje denuncia no Evangelho. Pessoas que vivem de aparência, mas por dentro é outra realidade. E aí quando confronta-se consigo mesmo, no silêncio da vida, na solidão da vida, aí vem de fato o peso de ficar ali atuando, ficar se esforçando, criando capas e capas e capas, máscaras e máscaras, para atender uma expectativa, ou simplesmente para conseguir ser bem-sucedido nessa realidade hoje sem lógica das redes sociais. Também, muitas vezes, nós nos revestimos de coisas, vamos nos colocando numa situação que vamos desfigurando a nossa pessoa enquanto filho e filha amada de Deus, imagem e semelhança dele. Vamos começando a cumprir papéis, e esses papéis vai nos afastando de nós mesmos, e muitas vezes vai nos afastando de Deus. É o que Moisés nos fala hoje na primeira leitura, quando ele tem ali a relação direta com Deus, e ali a revelação dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são realidades para nos tirar a nossa liberdade. Pelo contrário, os 10 mandamentos, quando bem atuados na vida, bem conscientes na nossa realidade, nós nos tornamos livres e espontâneos. Porque toda a minha ação na minha vida vai ser um ato de reverência e de obediência a um Deus que eu sei e tenho certeza que me ama infinitamente. É esse o motivo dos 10 mandamentos. Não é cercear a liberdade, não é nos tolir, não é nos podar, mas nos dar as provas de que nós temos um Deus que nos ama e quer fazer aliança conosco. Esse é o sentido dos 10 mandamentos e que foi dado por Deus a nós, ainda lá no Antigo Testamento. E hoje no Evangelho, Jesus disse: do que adianta me honrar pelos lábios, mas por dentro tem uma lista de pecados. E aí Jesus vai apontando: más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambição, inveja, falta de juízo, orgulho, calúnia, devassidão. Um coração que só cumpre preceitos externos, por dentro vai ter alguma dessas realidades que Jesus está dizendo. E quem atua na sua vida essas realidades, como nós estamos percebendo hoje, Jesus é claro ao dizer que não vão merecer o reino dos céus, não vai merecer a eternidade, porque a vida é uma eterna atuação, representação. Eu fico muitas vezes me revestindo de uma personalidade religiosa e temente a Deus, mas a concretude da vida não corresponde a isso. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse evangelho de hoje, nosso Senhor quer nos dizer definitivamente que sejamos
homens e mulheres conscientes da nossa vida, conscientes da nossa vocação. E o que eu faço para ser consciente da nossa vocação? Poder amá-lo de todo o coração, mesmo dentro da nossa dificuldade. E como que eu vou me diferenciar dos fariseus e dos mestres da lei? Eles já se achavam santos, se achavam merecedores da salvação e da graça de Deus. Quando eu coloco-me numa posição de dependência do amor de Deus e da consciência de que eu sou uma pessoa que está em processo de construção, eu não tenho essa posição de orgulho diante das coisas de Deus. E abaixando a nossa cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, com a mão no seu coração, Jesus hoje foi bem claro a nos dizer: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. O que nós temos abandonado Deus na nossa vida? Quais são as escolhas que nós temos feito, que nós temos dito não para Deus? O que eu tenho feito que tem me desfigurado como filho e filha amado de Deus? O que eu tenho vendido? Será que eu tenho vendido a minha dignidade de filho e filha de Deus? Será que eu tenho vendido a minha imagem e semelhança de Deus, que é tão cara? Ele me deu a vida, me amou por primeiro. Será que eu estou correspondendo a esse amor de Deus? Ou estou trocando Deus por quinquilharias, por mediocridades? Eu não sei o que passa no seu coração, o que acontece na sua vida, mas hoje o Senhor quer nos dizer: meu filho e minha filha, volte para casa, volte para mim, te quero por inteiro. Eu sei do que se passa na sua vida, sei das suas dificuldades, das suas limitações, das suas misérias, dos seus defeitos. Mesmo diante de todas essas realidades, eu te amo, e de forma irrepetível e individual. Quero que você faça aliança sempre comigo, nunca se esqueça disso. Mesmo nos momentos em que eu esqueço, eu enquanto pessoa me esqueço de Deus, Ele está sempre a me alcançar com seu amor. E com a mão no coração, peçamos a Ele: Senhor, dá-nos a graça da perseverança. Senhor, dá-nos a graça de caminhar nos seus caminhos. Senhor, dá-nos a graça de sermos homens e mulheres conscientes da nossa vocação, para um dia merecermos a vida eterna. Amém?